e receber honra e adoração. Engrandecido seja o nome dele nessa noite. Meus queridos, Atos dos Apóstolos, mesmo assentado em seus lugares, capítulo 15, 2 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 15 e o 16. Palavras do profeta Amós na boca do apóstolo Tiago. Confere isto as palavras do profeta, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Amém? Glória a Deus. Naquilo que o pastor nos mandou, o texto em que eu li, no que o pastor nos enviou, algumas coisas falavam da adoração de Davi, do seu empenho em trazer a arca para Jerusalém. Arca esta que Deus instruiu a Moisés no Monte Moriá a construí-la e colocá-la num tabernáculo no meio do acampamento, aonde se manifestava a presença de Deus, e eles cultuavam a Deus, adoravam a Deus, e Deus manifestava a sua presença no meio do seu povo. Durante o período em que caminharam no deserto, eles levavam aquela arca, caminhavam com ela, e ela simbolizava a presença do Senhor. Tiveram grandes experiências, com a presença de Deus através da arca, com ela rodeando os muros de Jericó, veio ao chão, as águas do Jordão pararam, e o povo passou com os pés secos, e muitas outras experiências tiveram, até que o povo deixou de adorar a Deus, se distanciou de Deus e deixaram a arca. E o sacerdote Eli e os seus filhos, de posse da arca, mas não dava a devida reverência e adoração que ela merecia, como eles adoraram no deserto. Os filhos de Eli entraram pelo caminho do erro, e o pai Eli, sacerdote, encobriu seus filhos, e a presença de Deus, adoração a Deus não combina com desobediência e pecado. E uma certa feita, quando Israel estava em guerra contra os filisteus, eles então pegaram a arca, porque tinham esse costume de levar à batalha, e a presença de Deus no acampamento fortalecia os soldados, e eles prevaleciam e venciam as suas guerras. Mas desta vez não. O que aconteceu? Perderam a arca, ficaram sem a arca, perderam a guerra, e sem a presença de Deus, através do simbolismo da arca, houve morte. Perderam aí os filhos de Eli, o próprio Eli. Foi um dia difícil, como tem sido para muita gente dias difíceis sem a presença de Deus.
como tem sido dias difíceis para muita gente que se distanciou de Deus, deixou de adorá-lo, deixou de reverenciá-lo como deve. E aí a arca ficou de posse dos filisteus, a presença de Deus, e disse: e acabou, né? Foi-se a glória de Deus. Porém, não adianta a arca estar lá no meio dos filisteus, um povo que não conhece a Deus. Tem muita gente querendo manifestar aí a presença de Deus, falar em Deus, mas não conhece. E o que aconteceu lá não foi bom para os filisteus, porque os filisteus estavam com a arca, mas também não abandonavam o seu Deus. Tem muita gente cocheando entre dois caminhos: quer Deus, mas quer também o mundo; quer Deus, mas quer mais algumas coisinhas; quer Deus, porque hoje é dia de vitória, eu quero Deus, mas amanhã eu quero outra coisa. E aí não deu bom para eles. E eles então devolveram a arca. Não, nós não queremos. E ao devolver a arca, ela fica na casa de alguém chamado Abinadab. Ele recebe a arca, que é a presença de Deus, mas não dá também o seu devido valor. Fica lá. Põe alguém para tomar conta da arca, encarregado para cuidar dela, mas para essa pessoa a arca já não era a presença de Deus, não adorava, não reverenciava, passou a ser um fardo, ter que cuidar dela. E às vezes tem muita gente que está tratando a presença de Deus como um fardo. Não quer vir no culto, tempo feio, chuvoso, vai chover, não vou. Os afazeres que tem na casa do Senhor, eu tenho que ir lá, vou lá porque é compromisso, eu tenho que limpar a igreja, eu tenho que fazer aquilo, o pastor pediu. Não é reverência, não é, faz como um fardo pesado, faz reclamando, faz murmurando. Mas aqui não, aqui todo mundo vem com alegria, dar glória a Deus, não é? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Tem alguém comigo aí? Glória a Jesus. Ficou 20 anos, irmãos, a arca na casa de Abinadab. Davi assume o trono. E aí vem o diferencial de um verdadeiro adorador. Eu quero a arca, eu quero a presença de Deus em Jerusalém, aonde está o trono, aonde está o centro do meu governo. E você veio aqui nessa noite buscar a presença de Deus através da adoração, porque você quer a presença de Deus na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho. Oh, aleluia! Você veio no lugar certo. Adore o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem liberdade para adorar Ele nesta noite. Davi, eu vou buscar a arca, eu quero a presença de Deus comigo. E ele faz, às vezes nós fazemos coisas num ímpeto, né? Mesmo sendo para Deus, tem que ser na direção dele. Ele prepara carros novos, boi, uma série de coisas para buscar a arca, prepara uma festa, e vai na casa de Abinadab, põe a arca lá no carro, e está todo alegre,
porque eu vou levar a arca para Jerusalém, realizar o meu sonho de ter a presença de Deus comigo, mas fez de forma errada. Irmãos, existe a maneira correta de se adorar a Deus. Deus é Deus, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, diferenciado. Não se chega na sua presença de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Vamos chegar diante dele com sabedoria, aleluia, adentrando para os seus átrios, aleluia, com o coração limpo, as mãos limpas, e adorar o nome do Senhor. Lá vai eles. E quando, num determinado momento, o carro passa num buraco, a arca balança, a arca ameaça cair, Uzá leva a mão para segurar a arca para que ela não caia, e foi fulminado, porque não podia qualquer um tocar na arca, morreu. A intenção era boa, mas de forma incorreta. Às vezes nós estamos cheios de boa intenção, mas temos que buscar a Deus na sua palavra e fazer da forma correta, do jeito que Deus quer, como Ele quer. E aquilo que era para ser uma alegria tornou-se tristeza. Davi não pôde levar a arca para Jerusalém, teve que deixar na casa de Obed-edom. Porque fez de forma incorreta, para buscar a presença de Deus e adorá-lo. Nós temos que fazer isso de uma forma correta, com o nosso coração aberto, nos esvaziarmos de tudo, deixa tudo lá fora, porque você entrou na presença do Deus vivo, e hoje Ele tem algo especial para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Deixa para trás tudo. E a arca fica na casa de Obed-edom. Irmãos, olha a diferença. Quando a arca fica lá, Obed-edom, ele se sente honrado de ter a arca dentro da sua casa, da sua residência. Trata ela de uma forma diferente, porque ali para ele estava a presença de Deus, e ele reverenciava e honrava aquela situação, e Deus então o abençoou. Glória a Deus. Deus começou a abençoar, e Obed-edom começou a prosperar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você estava lá fora e veio aqui para a igreja, começou a adorar a Deus, começou a glorificar o nome do Senhor, começou a participar dos cultos, começou a ajudar o pastor, começou a participar de um GC, as coisas começou a melhorar. Oh, aleluia, na minha casa eu não tinha isso, agora tem. Eu não tinha isso, agora eu tenho. O meu salário era assim, agora é outro, porque Deus começa a abençoar. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus abençoou a casa de Obed-edom de uma forma extraordinária. Irmãos, 20 anos na casa de Abinadab, nada. 3 meses na casa de Obed-edom, ele tornou-se uma pessoa rica e próspera. Por quê? Porque adorou a Deus, reverenciou a Deus. Em 3 meses. Passou esse período, Davi, não, eu quero a arca, eu preciso da presença de Deus aqui em Jerusalém. Ele então agora consulta os sacerdotes e aprende a maneira correta de como a arca deveria ser transportada.
nos ombros dos sacerdotes e dos levitas. Sabe por quê, irmãos? Nós gostamos de facilidade. Nós vivemos dias de tudo rápido e de tudo mais fácil. Mas para honrar a Deus e adorar a Deus, às vezes exige sacrifício. Colocar a arca em cima de um carro e o boi puxar é fácil, mas colocar nos ombros e andar da casa de Obed-edom até Jerusalém não é tão fácil assim. E aí ele começa nessa jornada a levar a arca de volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles seguem cantando, salmodiando, coloca, preste atenção, irmãos, uma roupa de linho puro, coisa cara, reverenciando a esse Deus maravilhoso. Não foi assim: o pastor me chamou para pregar lá, deixa eu ver se tem uma palavra aqui. Não! Eu fui convidado para estar no culto, vou lá, não tem nada para fazer, eu vou. Não! Hoje eu estou saindo da minha casa, aqui no Roma, caminhando para a igreja Família Viva. Senhor, vai na minha frente, eu vou buscar algo da parte do Senhor nessa noite. Derrama alguma coisa na minha vida, fala comigo, entrega a minha chave, eu preciso da vitória. Você veio buscar, meu irmão, você veio buscar, minha irmã. Então diga para ele: eu vim para te adorar, eu vim para te buscar, eu me preparei para isso, eu estou aqui para isso. Me dá o que é meu nessa noite e adoro o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Davi então prepara lá uma tenda. Davi preparou lá uma tenda. E o mais interessante é que ele começa a separar lá músicos para tocar os instrumentos, músico para louvar, músico para o coral. Prepara os instrumentos. Isso não é de uma noite por dia, não, irmão. Prepara aí, não. Vamos preparar, eu vou trazer a arca. Comece a preparar os instrumentos. Não, mas não é meia dúzia de instrumentos, não. É assim, 1000 símbolos, 2000, um negocinho e tal. Sabe por quê? Porque era muita gente. Vamos separar as vozes. Ô fulano, você vai ser maestro disso, você vai cuidar daquilo. Isso levou um tempo, a preparação para receber a presença de Deus, para receber a arca, porque ele sabia que algo extraordinário iria acontecer. E às vezes, quando amanhece o dia, o Espírito Santo fala nos nossos corações: é hoje. É hoje. Você fica o dia inteiro, o seu coração arde, e você sabe: é hoje, tem culto à noite, é hoje, vai ser logo mais que eu vou receber aquilo. Sabe como é que é? Eu imagino o coração de Davi, disse: eu estou preparando, prepara 1000 músicos aí, prepara tambores, prepara cantores, prepara os maestros, e vai fazendo, e vai acontecendo. Outra coisa interessante, existiam as famílias. Tinha lá os Merabitas, Coatitas e uma outra. São 3 classes de famílias levitas da tribo de Levi, que antes lá no deserto, Gersonitas, uns eram para carregar madeiras, o outro cuidava das cortinas, do transporte,
Era só isso que eles faziam. Os sacerdotes dos utensílios, né? Aqueles que cuidavam das toalhas, rendas e coisa e tal, cobriam a arca, porque eles não podiam nem olhar. Os sacerdotes cobriam, aí vinham, eu acho que eram os gersonitas que carregavam as madeiras, porque a nuvem andava, tinha que desmontar o tabernáculo, então tinha alguém que tinha que desmontar, e eram essas famílias, 3 famílias, que desmontava, cuidava do tabernáculo, o outro cuidava de uma coisa, outro cuidava de outra, e assim eles passaram aquele período todo fazendo isso. Mas agora, quando chega lá em Davi, Davi separa essa turma: gersonitas, coatitas, meranitas, né? Isso, separa essa turma, sabe para quê? Para louvar, para tocar, para cantar, e separou aquilo tudo, e lá vem a arca. E a arca chega lá naquela tenda enorme que Davi fez, e a presença de Deus foi coisa extraordinária naquele lugar. Sabe por quê? Porque Davi instaurou lá culto de louvor e adoração 24 horas por dia. Tinha turnos dividido com essa turma para adorar, cantar, sacrificar 24 horas, e Deus manifestava a sua presença. E outra coisa, lá entrava próximo à arca e adorava o rei, o príncipe, o nobre, o plebeu e o camponês, o mendigo, o pobre. Todos tinham o acesso livre para adorar a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. E aí o texto em que nós lemos, em Atos dos Apóstolos, depois de um concílio que estava tendo em Jerusalém, para tratar a respeito dos gentios que estavam sendo abençoados quando aceitavam Jesus, gentios, nós, todo não judeu. Alguns discordavam, outros não. Então, para tratar desse assunto, se reuniram lá. Paulo fala, um fala e outro fala, e o resultado é esse. Tiago repete aqui estas palavras do profeta Amós, onde Deus cita novamente a tenda de Davi. Eu vou restaurar, que é esse tempo em que nós estamos vivendo, da igreja, do livre acesso, porque antes não se podia nem olhar para dentro da arca. Uma vez Deus matou um monte, morreu porque olhou dentro da arca. Mas agora nós temos livre acesso e podemos dobrar os nossos joelhos aqui, acolá ou em qualquer lugar e falar com Ele, porque Ele abriu o caminho, o véu do templo foi rasgado, e nessa noite eu creio que você já está falando alguma coisa com Ele aí, Ele já está te ouvindo, e daqui a pouco a sua resposta está chegando. Deus cita aqui essa tenda, tipo assim: eu vou restaurar, porque eu estou com saudade do culto que tinha na tenda de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E com a permissão do pastor, eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. E o abençoado quisesse desenrolar o manto, está contigo, meu irmão. Meus queridos,
Hoje é noite que eu quero te convidar a entrar na tenda de Davi. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. É noite de adoração. Adoração é uma chave para a vitória. Eu abro portas às vezes o dia todo, e as pessoas ficam felizes quando eu abro uma porta. Graças a Deus entrei em casa, graças a Deus consegui abrir meu carro, e é uma felicidade. Mas hoje eu quero te convidar a entrar na tenda de Davi para nós adorarmos juntos. E vi uma tenda, um anjo descer do céu com uma chave e diz assim: Aramandui decanta lácia. Recebe aí, meu filho. Aleluia, você pode adorar, vamos adorar. Não é adoração? É adoração. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos e adore comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque é noite de adoração, e a adoração, aleluia, ela traz a chave da sua vitória.